boa noite, galera esperta, canal Educação. Tudo em paz por aqui, meu povo? Tudo alegria? É um prazer imenso, gratidão oceânica por estarmos juntos, conectados com a arte, com a educação. Galera, a todos vocês, energia positiva, tá bom? É a nossa quinta-feira aí com cara de segunda, né? Todo mundo aí tranquilão, todo mundo em paz. Galera de Betânia, Canavieira, do Inocêncio, Palmeiras, São Julião. Galera do YouTube, nossa Clarice Souza já marcando presença. Galera, hoje nós vamos falar aí sobre o teatro brasileiro, as origens. Essa é uma primeira parte de uma aula que a gente vai ter aí, logo mais vamos ter a segunda parte dela, tá bom? Falando dos principais nomes do teatro brasileiro, lá já depois, pós-ditadura militar. Hoje a gente vai até a ditadura propriamente dito, beleza? Então, é uma aula interessante, ela vai trazer esse aspecto cultural, sobretudo, da nossa própria colonização. Tá bom, galera? Nós vamos ver que lá na Europa, por exemplo, nós já tínhamos um teatro litúrgico, né? Os dramas litúrgicos, o teatro sacro, que ele trazia esse caráter teatral para atrair fiéis, passar a mensagem mais clara, né? Hoje, por diversas outras formas, a gente consegue, literalmente, né, trazer essa evangelização. Porém, o teatro ele surge dentro da igreja, olha que show. E quando chega aqui no Brasil, já é pela catequese das missões jesuíticas. Tá bom? Então a gente vai ter essa primeira percepção da chegada do teatro aqui, e isso já é uma imposição cultural, né, galera? Olha que interessante, em algumas cidades do nosso país, ir ao teatro é muito comum, é como ir ao shopping. As pessoas vão semanalmente e tal. Aqui em Teresina tem um hábito terrível, as pessoas quase não vão ao teatro. A gente vai 1000 vezes no shopping e aí ao teatro é uma coisa que é acolá. E isso são marcas de um processo da própria colonização, né? Nós sabemos que foi a duras penas que as civilizações indígenas sofreram essa chegada dos portugueses, tá bom? Então a todos vocês, uma aula tranquila, fiquem à vontade para interagir, perguntar, tirar as dúvidas, tá? Que a gente vai ter essa imersão aí nas origens do teatro brasileiro. Então vamos chegar aqui que tem muita coisa boa, galera. Então olha aí, o teatro brasileiro. Nosso objetivo é compreender esses parâmetros visuais na década de 60 e 70, tá? Vamos fazer questões aí no final da aula também. Olha aí, galera, o teatro brasileiro. Bom, quando a gente fala em teatro no Brasil, no primeiro momento o que a gente imagina é uma coisa autêntica, que seja literalmente nossa. E, de fato, isso vai ser um processo de transformação. Tá bom? Olha aí, como surgiu o teatro no Brasil, né, galera? Quando os portugueses chegaram em solo brasileiro, se depararam com a população indígena, os portugueses prontamente começaram a elaborar estratégias de dominação do lugar e, sobretudo, do povo nativo. Então, nós vamos ter aí uma característica de colonização por duras penas e estratégias, né? Porque nós sabemos que o índio praticamente não tinha para onde correr. Ou ele ia pelo amor, pela religião, ou pelas pólvoras, né? O português chega com a pólvora, e o índio nem conhecia pólvora. Então era literalmente algo novo, assustador, né? Assim, com o objetivo de converter a população indígena ao cristianismo, os religiosos utilizaram o teatro como instrumento de doutrinação. Olha que interessante, galera. Tá? Instrumento de doutrinação, no que se chamou de teatro de catequese. Beleza? Lembra aí que alguns bairros ainda mantêm centros de catequese, né? Eu lembro lá que eu fiz como era o nome, meu Deus? A primeira Eucaristia. E a gente tinha que assistir aulas aos finais de semana e tal, né? Todo aquele ritual. Isso ainda hoje persiste, né? De uma forma cultural, né? Nas tradições religiosas. Mas todos nós precisamos de um pouco dessa religiosidade, não é?
logicamente que no princípio a gente perdeu um pouco da religiosidade indígena, por exemplo. Hoje há um mundo de preconceitos em torno das práticas ritualísticas indígenas. Mas era a nossa raiz aqui no Brasil. A gente foi culturado literalmente por outros povos, né? Sobretudo os portugueses, africanos. Depois chega um bocado de gente, né? Beleza, galera? Então, olha, o formato teatral foi escolhido, pois facilitava a apresentação das ideias cristãs trazidas pelos portugueses. Lembra lá que nós, todos os anos, na Semana Santa, assistimos a Paixão de Cristo. É digamos assim, um loop, é uma repetição teatral de algo que aconteceu há 2022 anos atrás, né? Então, ainda hoje, aquela teatro, aquele filme, aquela longa-metragem é instrumento de doutrinação. Nós sentimos, nos emocionamos com toda aquela narrativa, né? Beleza? Nós emocionamos com todas aquelas narrativas. Então isso persiste ainda com características bem interessantes. Tá? O formato teatral, veja que muitas religiões usam o teatro também, ainda hoje. Isso é uma maravilha. Né? A forma de atrair os fiéis e passar a mensagem mais fácil. Né? Aliada aos rituais festivos e danças indígenas, a primeira forma de teatro que os brasileiros conheceram foi a dos portugueses, que tinha um caráter pedagógico baseado na Bíblia. Nessa época, o maior responsável pelo ensinamento do teatro, bem como a autoria das peças, foi o nosso querido padre José Anchieta. Beleza, galera? Padre Anchieta. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dele. Então vejam que a religiosidade no campo da música, do teatro, tá? Foi muito crucial. As igrejas eram construídas de tal forma para ter uma acústica. A gente vai ver isso ainda na Idade Média, né? Quando a gente fala lá no final da Idade Média, no período gótico, a Catedral de Notre Dame, ela tem uma acústica, digamos assim, que reverbera muito o som. Então, toda aquela logística da arquitetura tinha uma função também na evangelização das pessoas. Um efeito sonoro agradável, né? Beleza? Olha aí, Palmeira, beleza. O tio vai intensificar mais aqui a voz, tá bom? O tio tá falando um pouco mais fraco mesmo, realmente. A garganta da gente já tá só... Mas desculpa, vamos falar um pouquinho mais forte aqui, Palmeira. Beleza. Galera, algum polo tá tendo problema de áudio? Tá chegando áudio legal para vocês? Dá um ok aí pra gente, tá bom? Pra gente equalizar. Show de bola. Maravilha. Olha aí, galera. Nós temos aí essa pintura. A tela na cabana de Pindobuço, de Benedito Calixto. Olha aí, ó. Beleza aí, tá tudo bem, São Pedro? Maravilha, maravilha. Palmeiras, tá tudo ok. Vamos lá, estamos juntos. Só ir avisando aí que a gente vai equalizando, galera. Nós somos um time, tá bom? Jogamos juntos. Olha aí, ó, retratos missionários, jesuítas, Anchieta e Nóbrega catequizando indígenas. Vejam que literalmente, galera, há uma ritualística. Olha aí, os índios com as armas tudo no chão, ó. Impressionante a gente perceber isso, a religiosidade tirando a arma dos índios, né? Hoje as pessoas voltando para o armamento, cuidado, galera, nós já saímos disso tudo, né? Olha aí, os índios eram violentos, não aceitavam qualquer tipo de invasão, porém, estavam sendo literalmente conquistados por essa novidade, né? Veja que há uma imposição cultural, mas toda essa ritualística, né? Lembro na Igreja Católica ela tem uma série de rituais interessantes. O padre ajoelhado, né? Enfim, sinal de obediência, de resignação. Os índios todos em pé, curiosos, vendo aquela gesticulação,
né? Observe que há uma preocupação na imagem por parte desse tiozão aqui que chegou aqui na porta aqui, ó, possivelmente um sábio cacique, né? Mais de fora, meio preocupado com aquela história toda. Mas em torno disso vai surgir toda uma cultura, né? Perdemos uma, literalmente hoje a gente não ouve nada do índio. Infelizmente a rádio não toca música indígena, pouco se fala na TV dos índios, de uma forma de preservar, de fato estar mantendo essas tradições, né? Ok, galera? Outrora aí estão usando os índios como política, né? Isso aí é bem antigo, ó. Coroa portuguesa chegando aqui, fugindo lá das tropas de Napoleão, né? É uma política pelo meio também, né? Religiosidade e política marcaram a Idade Média. Tá bom? Beleza, galera? Show de bola? Participou aí de teatro na escola? Olha aí, galera. A primeira missa no Brasil. Uma pintura do nosso querido Vitor Meirelles, pintor brasileiro, já com técnicas acadêmicas, né? Então, o teatro brasileiro surgiu quando Portugal começou a fazer do Brasil sua colônia no século XVI. Os jesuítas, com o intuito de catequizar os índios, trouxeram não só a nova religião católica, mas também uma cultura diferente, em que se incluía a literatura e o teatro. Beleza? Olha essa literatura portuguesa, hein, meu povo? A gramática, a língua portuguesa é cheia de regras, só. É muita regra, é ou não é? Hora ou outra a gente sofre o dedéu aí para querer entender por que tantas regras. Mas olha aí, para pintar tem regra, para estudar tem regra, tudo tem regra, né? E nós vamos evoluindo quando conseguimos conquistar essas regras. Quer queira ou quer não, galera, o índio ele acaba entrando nesse mundo moderno. Há uma perca cultural, lógico que eu não estou aqui falando do índio sem uma atitude, que os índios hoje ainda têm muita atitude, né? E aí a gente tem que observar que há uma troca cultural, né? A gente vai evoluindo em alguns aspectos, perdendo outros, tá bom? Olha, ó, vale ressaltar, São Pedro, show, que as terras brasileiras só foram tomadas porque as armas indígenas eram bem inferiores. Pode ter certeza, São Pedro. Aqui no Brasil, o início dessa chegada dos portugueses, para nós, ela é muito romantizada, né? Ela é muito romantizada, porque de fato era uma guerra. O índio não se entrega para qualquer pessoa, ele prefere morrer lutando, tá bom? Agora olha que interessante aqui na pintura, amores. Vitor Meirelles é pintor acadêmico. Olha esse triângulo que ele coloca aqui na tela, ó. No triângulo há uma luz que incide diretamente na postura ali do padre, né? Levando as mãos para o céu, louvando a cruz, e os índios ali tentando levantar a mão também, ó. Esse aqui, ó, levantando as mãos, outro aqui também, aleluia, irmão, mão para o alto, né? Algumas religiões ainda usam de alguma forma esse ritual de agradecimento, tá bom? E os índios aí tem uns curiosos, outros ali meio que... Interessante que a gente observa a postura do artista ao se colocar na obra. Tem um ou outro que parece que está olhando para o pintor, tá? Se você analisar essa criança aqui, parece estar olhando para o pintor. Esse outro padrinho bem aqui parece estar olhando para o pintor, tá? Há uma relação de inclusão. Esse outro primo aqui, ó, parece estar olhando para o pintor. O pintor tenta se incluir na tela, por mais que ele não esteja nem mesmo no local, né? Olha que interessante, é uma técnica acadêmica e até facilitar o campo visual, tá bom? Como pintor neoclássico, vejam a fauna, a flora, a floresta, né? As montanhas, o clima. Ok, galera? O artista tenta representar o máximo de informações possíveis, porque é uma das técnicas neoclássicas.
você ser quase um pintor fotográfico. Ok, galera? Lógico que isso aí está idealizado. Como assim, tio? Vitor Meirelles não estava na primeira missa do Brasil. Ele não estava na primeira missa do Brasil. Ele idealiza. Ele como se ele criasse essa imagem. Ok? São técnicas acadêmicas, a idealização. Justamente para trazer esse momento histórico, né? Beleza, galera? A primeira missa no Brasil. Show de bola? Olha aí, os jesuítas faziam parte de uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, cujo qual nosso querido Padre Anchieta é um dos cabeças da Companhia de Jesus, né? Criados com o objetivo de disseminar a fé católica pelo mundo, os padres jesuítas eram subordinados a um regime de privações que os preparavam para viverem em locais distantes e se adaptarem às mais diversas condições. No Brasil, eles chegaram em 1549 com o objetivo de cristianizar as populações indígenas do território nacional. E ainda hoje há esse estigma, né, em torno dos padres, que tem certas privações, né? Tipo, pelo menos na minha época, a gente ouvia dizer que o padre não podia casar, não podia tomar bebida alcoólica, não podia fazer certos tipos de ações sociais, dançar certo tipo de música, né? E de fato essas privações, olha aí, ó, era um regime, né, literalmente imperialista, né? Um sistema que a coroa portuguesa chega aqui como se fosse um império, tá? E aí nós vamos ter literalmente essas ordens mais duras, mais cruéis, né? Literalmente você privar uma pessoa de sentir a liberdade, os prazeres, são características da Idade Média. Tá bom, galera? Show de bola? Olha, as primeiras peças foram então escritas pelos jesuítas, que se utilizavam de elementos da cultura indígena, a começar pelo caráter de sagrado, que o índio já tinha absorvido em sua cultura, até porque era preciso tocar o índio, falando de coisas que ele conhecia. Olha, aqui no Piauí fala-se da história do Jaraguá. Não sei se vocês já chegaram a ouvir a história do Jaraguá, né? Chegou, chegou, já chegou meu Jaraguá, esse bicho é bonitinho, ele vai te pegar, pega o menino, Jaraguá, pega o menino. Era música para assustar os índios, né? A história de um monstro, Jaraguá, que podia pegar o índio que não tivesse ir na catequese. Essa história aconteceu lá no período gótico, onde a igreja colocava monstros na arquitetura. Colocava os gárgulas. As igrejas góticas tinham as esculturas de monstros para roubar a sua alma se você não fosse para a igreja. Olha só. Tá? Então, misturados a esses elementos estavam os dogmas da igreja católica, para que o objetivo da companhia, a catequese, não se perdesse. Então, em torno dessas narrativas, eram pessoas criativas, né, esses jesuítas. Engraçado que tem muito talento, galera, no mundo gospel, né? Sobretudo na música. Olha, os músicos, tem algumas bandas gospel aí que há uma musicalidade incrível, né? Músicas com acordes bem interessantes, emocionantes, enfim, marcas dessa forma de catequese, tá bom? Show de bola? Tranquilo, galera? E aí, até então, tudo bem com vocês? Já fizeram peças na igreja? Lá na escola a gente foi fazer uma vez o nascimento de Jesus e eu tive que ser o jumentinho, porque tinha que ter um jumentinho e ninguém queria ser o jumentinho para carregar Maria, ó. Eu, rapaz, pô, você esse jumento, pelo amor de Deus. E aí foi a única peça religiosa que eu fiz na escola. Lembro como se fosse hoje. Interessante porque as escolas antigamente tinham essa preparação. Hoje o Estado é laico, né? O país é laico, cada um segue sua religião e tal. Mas eu creio que nós éramos mais obedientes, literalmente. Hoje a juventude, em algumas instâncias, está rebelde, viu? Está rebelde. A gente tem que ter... Estão aplaudindo muita violência, né? Muitos jogos de violência, isso é preocupante. Tá? Beleza, galera? Até tão tranquilão, né? Olha aí, nosso querido José de Anchieta. Nasceu em São Cristóvão de Laguna, né?
em Heritiba, morreu em 9 de junho de 1597. Foi um padre jesuíta espanhol que ingressou na Companhia de Jesus no Reino de Portugal, ficando ao seu serviço e um dos fundadores das cidades brasileiras de São Paulo e do Rio de Janeiro. Olha que show! Foi o primeiro dramaturgo, o primeiro gramático e o primeiro poeta nascido nas Ilhas Canárias. Foi autor da primeira gramática da língua tupi e um dos primeiros autores da literatura brasileira, para a qual compôs inúmeras peças teatrais e poemas de teor religioso e uma epopeia. Então, galera, literalmente, nós vamos ter aí essa ascensão do teatro brasileiro por essas vertentes da colonização, tá bom? Beleza? Logicamente que isso vai se transformar, nós vamos ver que logo mais à frente o teatro ele toma novas características, né? Sobretudo em mudanças de regime político, social, a sociedade muda quando muda o campo político, né? E aí nós estamos falando de um Brasil colonial ainda, na colonização. Beleza, galera? Depois o teatro ele vai ficar mais elitizado, né? Enfim, show de bola? Olha aí, o Programa de Catequese e Civilização dos Índios do Império Brasileiro. Esse programa, galera, ele foi instituído aí no segundo reinado, tá bom? A política indigenista do Programa de Catequese de Civilização dos Índios, por uma promulgação assinada pelo imperador Pedro II, que tinha por objetivo o aldeamento dos índios do Brasil ao colocá-los em colônias agrícolas, onde eles teriam contato com missionários franciscanos que os educariam para a civilidade, enquanto trabalhariam em funções rurais como plantar e colher. Olha aí, ó. Beleza? Essa imagem para a gente resume muito dessas características que a gente vem falando do processo de colonização, né? Lá na Europa, a gente vai ver que o teatro elisabetano, ele era um teatro literalmente muito elitista, roupas bem adornadas, né? Característica que os portugueses, dizendo que erraram o caminho das Índias, vieram bater no Brasil, mas olha aí o que eles já tinham aí, galera, ó. Programa de catequese de civilização dos índios brasileiros. Não tinha volta sem nó, não. Não estava gastando gasolina nos barcos dele, não. Eles tinham o endereço certo, tá bom? Queriam aí, ó, trazer essa ideia da civilidade, mas colocar os índios para trabalhar, plantar e colher. Beleza? Olha aí, os aldeamentos eram colônias agrícolas com a finalidade de atrair populações indígenas e transformá-las em trabalhadores rurais. A coroa estava preocupada em ampliar o controle sobre o território nacional, angariar trabalhadores para o cultivo de café e borracha, além de construir estradas para interligar regiões afastadas. Então, essa isca, né, digamos assim, os aldeamentos, a aproximação de índios fazia outros índios se aproximarem. Ver curiosos, né, saber aquilo, o que estava sendo ofertado, o que estavam dando lá. E temos relatos que índios eram trocados até por espelhos, né? Olha aí, para atender a esses interesses, o imperador Pedro II assinou um decreto que permitia a vinda de missionários na ordem menor dos capuchinhos da Itália para organizar e administrar os aldeamentos indígenas. Lá em Parnaíba, nós temos lá uma igreja, ela é chamada São Francisco dos Capuchinhos. É marca desse processo de colonização. Tá? Chegada pelo mar. Olha que interessante, né? Eles chegavam aqui pelo mar, em vários estados brasileiros, pela costa do Brasil. Por meio do trabalho dos missionários que eram contratados como funcionários do Império, pretendia-se que os índios fossem catequizados e mais tarde se juntassem aos imigrantes europeus que chegavam ao Brasil e se estabeleciam em colônias. Então, galera, esse processo ele estava marcado literalmente. Olha aí um aldeamento indígena. Ó. Tem uma espécie de igreja central e várias outras capelas, né, digamos assim, distribuídas em todo o território. No caso aí, a Candelária, né? Olha aí, ó.
temos um templo, o templo central, os dômunos, que eles chamam, que são as casinhas de apoio, e aí os índios eram chamados para sair da oca e viver nessas casas. Olha que interessante. Os índios eram chamados para vestir roupas, largar as armas e trabalhar, né? Beleza, galera? Olha aí, como características de catequese destacam-se: preocupação em transmitir ensinamentos católicos, valorização do propósito bíblico em detrimento da expressão artística. Olha aí, ó. O teatro de catequese, valorização do propósito bíblico, mais do que a expressão artística. Tá bom? Era o entendimento, o ensinamento. Eles não queriam pessoas para serem idolatradas como artistas ainda, mas sim pessoas que conhecessem a história, né? Locais de apresentação acessíveis, como escolas, espaços públicos de lazer e ruas. Mistura de elementos da cultura indígena, como a música e a dança. A música e a dança indígena fizeram parte dessa rítmica, né? Tanto é que a companhia Maurício de Nassau, com o próprio Maurício, né, eles fizeram muitas músicas inspiradas nas tradições indígenas, né? O próprio Câmara Cascuda também trouxe essa relação de estudos indígenas. Tá? No século seguinte, ainda abordando temas religiosos, surge o teatro mesclando as festas populares e a encenação da Via Cruz. Olha, galera, quem já participou aí dos festejos, né? Das igrejas? Festejo Nossa Senhora Perpétuo Socorro, festejo Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora dos Amparos. Tem vários tipos de festejo aí, né, nas religiões católicas. Então, essas narrativas, esse teatro, eles acompanham tudo isso. Olha aí a Via Crucis, a paixão de Cristo. Cristo carregando a cruz até o Gólgota, né, a caveira. Essa narrativa ela é muito recorrente. Tá? Esses eventos contam com a participação direta do povo, atraindo as pessoas, atraindo os fiéis. Os festejos, o bingo, o leilão. Quem lembra do leilão aí do bairro? Olha aí, A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Galera, esse filme é fortíssimo. Esse ator aqui, ó, esse é o ator que fez Jesus, esse é o diretor, o Mel Gibson, né? O ator era ateu. Quando ele terminou o filme, ele disse que sentiu umas coisas estranhas e foi buscar essa religiosidade. Olha que interessante. Né? Olha que interessante. Ele era ateu antes do filme. Dinheiro, né? Não, vou fazer o filme na hora, não tem mais, rapaz. Pois ao término do filme, ainda nas cenas de gravação, ele sentia algo, né? E o cara vai estudar a história de Jesus. Maravilhoso isso, né? Esse filme é muito forte. É um dos filmes mais fortes, assim, de Paixão de Cristo que eu já assisti até hoje. Vale a pena. Mas ele é bem visceral também, bem... Opa, beleza? Olha aí, foi somente na segunda metade do século XVIII que as peças teatrais passaram a ser apresentadas com uma certa frequência. Palcos, tablados montados em praças públicas eram locais de apresentações. Assim como as igrejas e, por vezes, o palácio ou outro de um governante. Nessa época era forte a característica educacional do teatro, galera. Gravem isso aí, ó. Característica educacional. Quando quiserem aí apresentar um trabalho, usem o teatro. O teatro é uma ferramenta incrível para você apresentar os seus trabalhos na escola, tá? É uma atividade tão instrutiva que acabou por merecer ser presenteada com locais fixos para as peças, né? As chamadas casas de óperas ou casas da comédia, que passaram a se espalhar pelo país. Então a gente vai ter aí o teatro literalmente, né, ganhando espaço público. Tá? Ganhando espaço público. Olha aí, comédias de costume. Já no século XIX, olha aí, ó, vamos dar esse salto aí, né? A gente vai lá para o contexto já de Revolução Industrial.
Beleza? Tanto é que a obra em destaque aí, né, traz uma referência a essa dominação mundial. Ó. No século XIX surge também a chamada comédia de costumes, um gênero teatral baseado no humor e na sátira. O teatro ele começa a sair um pouco da zona da liturgia, né, da religiosidade, e vai para o campo popular. Isso aconteceu na Europa também, galera. As igrejas lotavam tanto que eles precisavam ir para fora. Então o teatro começa a ter outras características quando sai da igreja. Ele vai ficar mais popular, mais engraçado, divertido, tá bom? Tanto é que lá surge o comédia dell'arte. E aqui no Brasil, comédia de costumes. Beleza, meus amores? Lá na Europa, a gente vai falar no comédia dell'arte, no Arlequino, Pantaleone, né? A Dottore della Peste, a Colombina. Beleza? Aqueles personagens que nós vimos em aulas anteriores. A comédia dell'arte, aqueles personagens caricaturados, geralmente com o improviso e a cena mais engraçada. E aqui no Brasil a gente vai ter a comédia de costumes. Tá bom? O mais importante dramaturgo na comédia de costumes foi Martins Pena, responsável por algumas peças de destaque, como O Juízo de Paz da Roça, O Inglês Maquinista e O Noviço. E aí, galera, tá aí ele aí, a imagem dele, ó, Luiz Carlos Martins Pena. E nós tivemos uma releitura dos Trapalhões, né? Só que ele não usa só o Noviço, ele usou o Noviço Rebelde. Uma releitura dessa obra aí do Martins Pena. Beleza? Evolução do teatro no Brasil. Um evento marcante para a cena cultural brasileira foi a vinda, no final de 1807, de Dom João VI e sua família, fugindo dos conflitos com Napoleão Bonaparte na Europa. Então, até essa ideia da fuga, depois vai virar teatro, né? A gente tem aí esses filmes que a galera é fugindo uns dos outros, né? Velozes e Furiosos, aí um foge para lá e outro para cá. Essa relação, ela é marcante para a nossa colonização. Tá? Eu trouxe aqui um filme para a gente perceber essa relação de como isso é marcante num contexto cultural. Essas perseguições, né? Então, buscando oferecer entretenimento e lazer à nobreza, o rei trazia consigo diversos artistas das artes plásticas, músicas, dança e teatro. Ele faz então um decreto que estabelecia a criação de teatros que atendam às demandas da nova classe que aqui se instalava. E aí, com a chegada de Dom João VI, a gente começa a ter outros ambientes, tá bom? Outros ambientes para o teatro. Olha que show, né? Assim, o país passa a receber peças no modelo francês para a diversão da aristocracia e, obviamente, não refletiu os costumes e a cultura do povo. Uma obra marcante para o teatro brasileiro na primeira metade do século XIX foi Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães, ensinada em 1838. A peça é inserida na vertente do romantismo e faz parte do gênero dramático. Com objetivos nacionalistas, teve como protagonista o ator carioca João Caetano. Então veja só, galera, quando a gente no século XIX, né, o Brasil ainda não está para o mundo. Nós vamos mostrar o Brasil para o mundo lá em 1922, com a Semana de Arte Moderna. Mas até então era um teatro literalmente voltado ainda para essas demandas dessa nova classe, né? A chegada de Dom João VI, vindo lá corrido, né, das tropas napoleônicas, tá bom? Olha aí o Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, muito top, né? Veja que tem características neoclássicas e até mesmo orientais, as cúpulas ali, bem interessante, né? Então, há uma arquitetura exuberante, logicamente, para atender os interesses de Dom João VI. Então, galera, hoje, por exemplo, o teatro contemporâneo, ele até abandona o teatro convencional, né? A arquitetura para o teatro. Porque a galera vai para o meio da rua,
vai fazer teatro onde está o povo. Se o povo não vai para o teatro vai até o povo. Hoje é muito mais comum a gente possível ver uma peça no meio da rua do que ir para o teatro assistir. Infelizmente, né? E eu não estou aqui justificando isso não, a gente tem que mudar essa cultura, galera. Temos que ir ao teatro, valorizar os artistas do teatro, tá? Desde o bilheteiro até o que faz a faxina geral, são pessoas altamente importantes nessa cultura. Beleza, galera? Bom, temos 5 minutinhos ainda, vamos adiantar aqui um pouco para me mostrar aqui umas questõezinhas para vocês, tá bom? Para a gente fechar e vamos responder essa aí rapidinho. Olha, eu botei 1 minutinho para a galera responder essa questão. Depois a gente vai ter a segunda parte dessa aula, tá bom? Responda aí pro tio, rapidão. Beleza, galera esperta. E aí, meu povo, a primeira manifestação teatral surgida no Brasil tinha a finalidade de quê, galera? E aí, o que vocês marcariam? Fala aí pro tio. São Pedro, Canavieira, Palmeira, São Julião, Oeiras, Dom Inocêncio e Betânia. Letra A, ensinar a cultura dos portugueses aos índios. Letra B, transmitir as doutrinas religiosas do catolicismo. Letra C, representar as características do povo brasileiro. Aqui não é, né, galera? Porque, de fato, a gente vai ter outra ideia, né? Letra D, incentivar a cultura brasileira nos ambientes escolares. Será que é isso já? Ainda não, né? Letra E, atrasar o desenvolvimento indígena brasileiro. Até que poderia até que ser essa letra E, né? Mas não, galera. Tínhamos aí São Pedro transmitir as doutrinas religiosas do catolicismo. Tá bom, galera? Lembrando, tio, mas é muito malvado, né, galera? Isso eu acho que não adianta a gente bater nessa tecla. Aconteceu, nós vamos ter que ir para frente e evoluir, né? Não dá pra gente ficar... Mas vamos valorizar. Vamos ouvir índio, vamos tocar índio, vamos levar essa cultura ainda para os nossos filhos. Olha aí, galera, sobre o regime militar. A gente ainda não chegou lá, mas dá pra gente responder tranquilo, ó. Com o regime militar em 64, inúmeras peças teatrais foram proibidas no Brasil. Não só no regime militar. Na própria chegada dos portugueses, nós vamos ter o quê? Uma série de contentos, né, para a cultura indígena. A política, hora ou outra, galera, ela vem e faz certas técnicas para inibir o povo. Então, dessas características aí, do regime militar, qual dessas vocês acham que estão envolvidas na proibição de peças teatrais? Emancipação, independência, censura, calúnia ou divulgação em massa? Regime militar, regime ditatorial, né? Regime político, perseguições. Você não podia cantar qualquer coisa. Assim como no teatro também, você não poderia falar de qualquer coisa. Então a gente tinha uma censura terrível. Tanto é que a galera começa a criar outros tipos de manifestação artística. Perfeito, São Pedro. Depois a gente vai falar no teatro do absurdo, tá? No teatro
como é que a gente chama? No teatro abstrato também, onde a gente não entende nada. É uma espécie de teatro absurdo, né? Uma variação do teatro absurdo. Outrora você vai ter os monólogos, outrora você vai ter o teatro mudo, onde ninguém fala nada, é como se a censura não lhe permitisse esse prazer, né, teatral. Então, na música, na dança, no teatro, em épocas de regime militar, a gente teve censuras. Assim como a própria musicalidade indígena, outrora os próprios portugueses se apropriam dela. Beleza, galera? Meus amores, eu vou deixar aqui um abraço carinhoso para vocês. Tem mais umas questõezinhas aí no material que vocês vão poder responder em casa, tá? Fazendo uma espécie de revisão e guardando essas informações sobre a origem do teatro no Brasil. Depois a gente vai caminhar ali, tá? Até o regime de ditadura militar e a gente vê a quantidade de variações derivados do teatro que irão surgir. Beleza, galera? Então a todos vocês aquele abraço carinhoso, tá bom? Pratiquem o bem, pratiquem o amor, sejam úteis àquele próximo, galera. Valeu, até a próxima, show!